O que acabou de acontecer no Irã está deixando o mundo em choque. Pela primeira vez desde 1979, um quartel-general da Guarda Revolucionária Islâmica teria sido derrubado. Não se trata de um protesto comum, nem de mais uma noite de tensão nas ruas. Segundo informações iniciais, divulgadas por fontes internacionais, o país entrou em um estado de alerta máximo, com sinais claros de que algo muito maior pode estar prestes a explodir. De acordo com um relatório de última hora da Reuters, autoridades e serviços de inteligência estariam monitorando a possibilidade de uma ação militar dos Estados Unidos nas próximas horas. O clima é tão grave que o Irã declarou na prática um estado de guerra com medidas semelhantes à lei marcial, sendo impostas em várias regiões. Ruas sob vigilância, comunicações controladas e forças de segurança mobilizadas em massa. Tudo isso em questão de horas. Mas o estopim dessa crise começa em um ponto específico do mapa. Um grupo armado curdo afirmou ter destruído um quartel-general da Guarda Revolucionária na região de Kermanshah. A declaração veio acompanhada de uma mensagem direta: o ataque seria uma vingança por companheiros mortos anteriormente. Se confirmado esse episódio, representa uma quebra histórica, algo que o regime iraniano sempre afirmou ser impossível. Para entender o impacto disso, é preciso lembrar quem é a Guarda Revolucionária Islâmica. Ela não é um exército comum. Não responde apenas à defesa territorial do país, mas à proteção direta do regime islâmico. É a força mais poderosa, mais temida e mais bem equipada do Irã. Durante décadas, foi usada para esmagar revoltas internas e intimidar qualquer sinal de rebelião. E agora, pela primeira vez em mais de 4 décadas, um de seus centros estratégicos pode ter sido tomado. Essa informação por si só muda completamente o tom dos acontecimentos. Até pouco tempo atrás, o que se via eram protestos populares, manifestações econômicas, greves e confrontos esporádicos com a polícia. Agora a narrativa parece ter cruzado uma linha perigosa. Não se fala mais apenas em ruas tomadas por manifestantes, mas em grupos armados enfrentando diretamente o coração do sistema de poder. O regime reagiu com força total. Relatos indicam que dezenas de milhares de soldados foram deslocados para conter a situação. Helicópteros blindados e unidades especiais teriam sido enviados para a região. A ordem é clara: recuperar o controle a qualquer custo. O problema é que isso acontece em um momento em que o país já enfrenta crise econômica profunda, sanções internacionais severas e um descontentamento popular que vem se acumulando há anos. E não é só isso. O momento é especialmente sensível, porque o Irã estaria com sua capacidade militar fragilizada após ataques recentes atribuídos a Israel contra alvos estratégicos. Ou seja, o regime enfrenta pressão externa, revolta interna e agora possivelmente uma insurgência armada organizada. Um cenário que muitos analistas descrevem como o mais instável desde a Revolução Islâmica. Quem são esses grupos que estão desafiando o poder central? Os curdos formam uma minoria étnica de cerca de 10 milhões de pessoas no oeste do Irã, com língua, cultura e história próprias. Há décadas, movimentos curdos entram em choque com Teherã, buscando mais autonomia e direitos. No passado, essas rebeliões foram esmagadas com extrema violência. A diferença agora é o timing. Nunca antes esses confrontos ocorreram enquanto o país inteiro fervia em protestos e o governo lutava para manter sua legitimidade. O que torna tudo ainda mais alarmante é a sensação de que o regime perdeu o controle da narrativa. Quando instalações militares começam a ser atacadas, a crise deixa de ser apenas política ou social. Ela entra em uma fase muito mais perigosa, onde qualquer erro pode levar a uma escalada imprevisível. E como se tudo isso não fosse suficiente, rumores de envolvimento estrangeiro, circulação de armas e decisões militares iminentes começam a se espalhar rapidamente.
Ainda não há confirmações definitivas, mas o simples fato dessas informações estarem circulando já é suficiente para gerar pânico dentro e fora do Irã. A grande pergunta agora é simples, mas assustadora. Isso é apenas um episódio isolado, ou o primeiro capítulo de algo muito maior? O que acontece a seguir pode redefinir o futuro do Irã e de toda a região, e os próximos movimentos prometem ser ainda mais explosivos. O que está acontecendo no Irã já não pode mais ser descrito como uma simples onda de manifestações. Algo mudou, e mudou de forma perigosa. Durante anos, o regime iraniano lidou com protestos recorrentes, marchas espontâneas, greves localizadas e confrontos pontuais com forças de segurança. Desta vez, porém, o cenário parece ter cruzado um limite que muitos acreditavam jamais ser ultrapassado. A possível queda de um quartel-general da Guarda Revolucionária Islâmica não é apenas um símbolo, ela representa uma mudança de fase. Quando manifestantes deixam as ruas e passam a atingir estruturas militares estratégicas, o conflito entra em outro patamar. Não se trata mais de repressão policial ou controle de multidões. Trata-se de desafio direto ao poder armado do Estado. Relatos vindos do oeste do país descrevem uma situação caótica. Estradas bloqueadas, vilarejos isolados, comunicações interrompidas e um forte aparato militar sendo deslocado às pressas. A presença de tanques e unidades especiais indica que o regime não vê esses eventos como distúrbios comuns. Para Teherã, o risco é claro: se uma instalação da guarda caiu uma vez, outras podem se tornar alvos em seguida. A Guarda Revolucionária sempre foi a espinha dorsal do sistema iraniano. Criada para proteger o regime, ela atua não apenas no campo militar, mas também na economia, na política e na segurança interna. Seus membros são treinados para conter rebeliões, neutralizar insurgências e intimidar qualquer ameaça interna. Por isso, a simples ideia de vê-la recuando, mesmo que em um único local, gera pânico nos círculos de poder. Enquanto isso, nas ruas de várias cidades, o clima continua tenso. Testemunhas falam em manifestações que surgem e desaparecem rapidamente, como se os protestos estivessem se adaptando à repressão. Pequenos grupos se organizam, atacam e se dispersam antes da chegada das forças de segurança. Um jogo de gato e rato que desgasta o Estado e mantém a população em constante estado de alerta. É importante lembrar que esses protestos não surgiram do nada. Eles começaram como manifestações econômicas, inflação descontrolada, desemprego, moeda desvalorizada e a sensação de que a elite política vive em um mundo completamente desconectado da realidade do cidadão comum. O que era insatisfação virou revolta. O que era revolta, agora ameaça se tornar confronto armado. Esse tipo de transição é exatamente o que regimes autoritários mais temem. Porque a partir desse ponto, a repressão tende a se tornar ainda mais violenta e cada ação do governo corre o risco de alimentar ainda mais o ciclo de revolta. Quanto mais força é usada, mais radicalizados alguns grupos se tornam. É um caminho sem retorno fácil. Outro fator que agrava a situação é o momento regional. O Irã enfrenta pressões externas constantes, sanções severas e uma imagem internacional cada vez mais desgastada. Internamente, a população já não acredita nas promessas do governo. Externamente, o país se vê cercado por ameaças reais ou percebidas. Essa combinação cria um ambiente perfeito para decisões precipitadas e erros estratégicos. E o medo não está restrito aos líderes políticos. Dentro das próprias forças de segurança, há sinais de tensão. Quando um governo precisa mobilizar grandes contingentes para conter seu próprio povo, a confiança interna começa a rachar. Cada soldado enviado às ruas sabe que pode estar enfrentando não um inimigo externo, mas cidadãos comuns, vizinhos, até familiares. O mais inquietante é que ninguém parece ter total controle da situação. O governo tenta demonstrar força, mas evita divulgar detalhes. Grupos opositores divulgam vídeos e declarações, mas muitas informações são impossíveis de verificar. Nesse vazio de certezas,
Rumores se espalham rapidamente, alimentando o medo e a sensação de que algo ainda pior está por vir. A pergunta que ecoa dentro e fora do Irã é inevitável: se o regime respondeu com tanta força, agora o que fará se novos alvos forem atacados? A escalada parece longe do fim, e se essa crise continuar se aprofundando, os próximos capítulos podem ser ainda mais intensos, imprevisíveis e perigosos. À medida que a crise no Irã se intensifica, um novo elemento começa a dominar a narrativa: as acusações de envolvimento estrangeiro. Quando um regime se sente ameaçado por dentro, a busca por inimigos externos costuma ser rápida. E desta vez, isso não foi diferente. Declarações, vazamentos e rumores começaram a circular com velocidade alarmante, elevando ainda mais o nível de tensão. Tudo começou após a divulgação de um comentário feito por um jornalista israelense sugerindo que atores externos estariam fornecendo armas reais a grupos opositores dentro do Irã. Segundo essa versão, esse apoio explicaria o número crescente de baixas entre forças do regime. A informação se espalhou rapidamente nas redes sociais e em veículos internacionais, gerando um efeito imediato: pânico, indignação e especulação. É importante destacar que, até o momento, essas alegações não foram confirmadas de forma independente. Trata-se de relatos que circulam em meio ao caos informacional típico de crises dessa magnitude. Ainda assim, o impacto político dessas declarações foi imediato. O governo iraniano reagiu com dureza, apontando diretamente para Israel e acusando potências estrangeiras de tentar desestabilizar o país por meio de uma guerra híbrida. Em pronunciamentos oficiais, autoridades iranianas afirmaram que o objetivo seria provocar um colapso interno e forçar uma intervenção militar estrangeira. Para o regime, essa narrativa serve a dois propósitos claros: justificar a repressão interna e tentar unir a população contra um inimigo externo. É uma estratégia antiga, mas que ganha força quando o medo domina o cenário. Ao mesmo tempo, essa troca de acusações coloca ainda mais pressão sobre Washington. Segundo reportagens da Reuters, autoridades europeias estariam observando sinais de que os Estados Unidos consideram uma ação militar como possibilidade real, ainda que sem cronograma claro. O simples fato dessa opção estar em discussão já é suficiente para manter toda a região em alerta máximo. Dentro do Irã, a situação continua se deteriorando. Vídeos que circulam online mostram operações de segurança cada vez mais agressivas. Em um dos episódios mais chocantes, forças do regime teriam invadido um hospital em Teherã, lançando gás lacrimogênio, quebrando portas e retirando à força manifestantes feridos que estavam recebendo atendimento médico. As imagens, embora difíceis de verificar totalmente, causaram indignação internacional e ampliaram a sensação de que o país caminha para um confronto interno sem precedentes. Esses episódios reforçam a percepção de que o regime está agindo sob extrema pressão. Quando forças armadas entram em hospitais, o sinal enviado à população é: claro, não há mais zonas neutras. Isso tende a aprofundar o ódio, radicalizar posições e empurrar mais pessoas para a oposição, mesmo aquelas que antes permaneciam em silêncio. Enquanto isso, o jogo de bastidores segue intenso. Diplomatas, serviços de inteligência e governos estrangeiros observam cada movimento, calculando riscos e oportunidades. Nenhum país quer ser arrastado para uma guerra aberta no Oriente Médio, mas poucos conseguem ignorar um cenário tão volátil. Cada declaração, cada vazamento, cada imagem tem potencial para alterar o curso dos acontecimentos. No meio desse turbilhão, a verdade se torna cada vez mais difícil de separar da propaganda. Informações verdadeiras se misturam com exageros, interesses políticos e tentativas claras de manipulação da opinião pública. Para o cidadão comum, dentro ou fora do Irã, resta apenas a sensação de que algo extremamente grave está se desenrolando longe de qualquer controle fácil. A grande questão agora é até onde essa guerra de narrativas pode ir. Se rumores e acusações já estão inflamando a situação, o que acontecerá quando decisões concretas forem tomadas? O palco está montado.
E tudo indica que os próximos acontecimentos podem empurrar essa crise para um ponto sem retorno. Enquanto o Irã tenta conter o caos interno, outro elemento começa a ganhar força e aumentar ainda mais a sensação de urgência, os sinais de uma possível ação militar externa. Não se trata mais apenas de rumores espalhados nas redes sociais. Desta vez, informações vindas de fontes diplomáticas e militares indicam que decisões importantes podem estar sendo tomadas nos bastidores longe dos holofotes. Segundo apurações divulgadas pela Reuters, autoridades europeias afirmam que todos os sinais apontam para uma possível intervenção dos Estados Unidos. A frase vaga e ao mesmo tempo alarmante caiu como uma bomba. Não há data oficial nem confirmação pública de um ataque. Mas o tom das declarações sugere que o cenário está sendo tratado como algo real e iminente. O mais curioso é a estratégia adotada por Washington. Fontes próximas ao governo descrevem uma postura de imprevisibilidade calculada. A ideia seria manter aliados e adversários em constante dúvida, sem revelar claramente os próximos passos. Essa tática, embora eficaz do ponto de vista psicológico, aumenta o nervosismo em toda a região. Quando ninguém sabe o que vai acontecer, todos se preparam para o pior. E os preparativos já parecem visíveis. Imagens e relatos mostram movimentações incomuns em bases militares americanas no Oriente Médio. Em locais estratégicos como Catar e Kuwait, há indícios de retirada parcial de pessoal especialmente civis e funcionários não essenciais. Embora esse tipo de medida também possa ser preventiva, o momento em que ocorre levanta sobrancelhas. Uma dessas bases no Catar abriga entre 8 e 10 mil militares americanos, sendo uma das maiores instalações dos Estados Unidos fora do país. Qualquer ajuste em sua operação costuma ser interpretado como um sinal sério. Mesmo sem detalhes oficiais, analistas concordam em um ponto: ninguém evacua ou reposiciona forças sem um motivo concreto. Do lado iraniano, a resposta não demorou. A mídia estatal intensificou o tom, exibindo mensagens cada vez mais agressivas. Em um episódio que chocou observadores internacionais, a televisão estatal exibiu uma imagem do presidente Donald Trump acompanhada de uma mensagem ameaçadora, sugerindo que o próximo disparo não erraria. O conteúdo rapidamente se espalhou, gerando reações duras e aumentando o risco de escalada retórica. Esse tipo de mensagem não surge por acaso. Ela serve tanto para consumo interno quanto externo. Internamente, tenta passar a ideia de força e resistência. Externamente, funciona como provocação direta. O problema é que em um ambiente já inflamado, palavras podem ser tão perigosas quanto ações. Ao mesmo tempo, o Irã enfrenta um dilema complicado. Se demonstrar fraqueza, corre o risco de incentivar ainda mais revoltas internas. Se exagerar na agressividade, pode fornecer o pretexto perfeito para uma intervenção estrangeira. É um equilíbrio quase impossível, especialmente quando a pressão vem de todos os lados. O clima nas ruas reflete essa tensão. Relatos apontam para um aumento da presença militar, mais postos de controle e patrulhas constantes. A população vive em um estado permanente de ansiedade, sem saber se acordará no dia seguinte sob bombardeios, novas repressões ou anúncios históricos. O medo do desconhecido se tornou parte da rotina. Para o público internacional, a sensação é de estar assistindo a um relógio em contagem regressiva. Cada hora sem uma decisão clara aumenta a expectativa. Cada declaração vaga alimenta teorias. Cada movimento militar é analisado em detalhes. O mundo já viu esse filme antes e sabe como ele pode terminar. A grande questão que permanece no ar é simples e perturbadora. Esses sinais são apenas uma demonstração de força ou o prelúdio de um confronto inevitável. À medida que o tempo passa, a margem para erros diminui. E quando erros acontecem em cenários como esse, as consequências costumam ser rápidas, violentas e difíceis de controlar.
Em meio a toda essa tensão, um momento inesperado mudou o tom da crise e surpreendeu até mesmo observadores experientes. Pela primeira vez em muito tempo, uma voz vinda de dentro do próprio governo iraniano reconheceu publicamente que o problema não está apenas em inimigos externos, mas na forma como o país vem sendo administrado. E isso, em um regime acostumado a culpar sempre forças estrangeiras, é algo extremamente raro. Em um pronunciamento que rapidamente viralizou, o presidente iraniano afirmou de maneira direta que o governo falhou com seu próprio povo. Ele falou de má gestão, desperdício de recursos e incapacidade de atender às necessidades básicas da população. Em vez de apontar o dedo para os Estados Unidos, Israel ou qualquer outro ator externo, o discurso foi claro: a responsabilidade é interna. Essas palavras tiveram um impacto profundo. Para muitos iranianos, foi a confirmação pública daquilo que sentem há anos. Para outros, soou como um sinal de desespero. Quando líderes começam a admitir erros em público, geralmente significa que a pressão atingiu um nível difícil de conter. Não é um gesto comum em regimes rígidos e muito menos em momentos de instabilidade extrema. O presidente citou dados que chamaram atenção, como o consumo excessivo de energia e a falta de eficiência econômica. Segundo ele, o país consome proporcionalmente muito mais eletricidade do que regiões desenvolvidas, enquanto grande parte da população enfrenta dificuldades financeiras. A mensagem implícita era clara: há recursos, mas eles não estão sendo usados da maneira correta. Enquanto isso, nas ruas a realidade continua dura. Vazamentos e vídeos não verificados mostram forças de segurança realizando operações agressivas, inclusive em locais sensíveis. Um dos episódios mais chocantes envolve uma suposta invasão de hospital por agentes armados com uso de gás lacrimogênio e retirada forçada de manifestantes feridos. Mesmo sem confirmação total, essas imagens reforçam a percepção de que nenhum espaço é considerado seguro. Esse tipo de ação tende a ter um efeito contrário ao desejado. Em vez de intimidar, muitas vezes, fortalece a revolta popular. Para quem assiste de fora, a impressão é de um regime acuado, reagindo de forma cada vez mais impulsiva. Para quem vive no país, o sentimento é de medo constante, misturado com raiva e frustração. Ao mesmo tempo, cresce a sensação de que ninguém está no controle absoluto da situação. O governo tenta mostrar firmeza, mas envia sinais contraditórios. De um lado, admite erros. De outro, intensifica a repressão. Essa combinação cria confusão e enfraquece a narrativa oficial, abrindo espaço para mais desinformação e boatos. Internacionalmente, cada nova imagem e cada nova declaração são analisadas com lupa. Governos observam mercados, reagem e a opinião pública acompanha com apreensão. O Irã deixou de ser apenas um problema interno e passou a representar um risco regional. Qualquer faísca pode gerar consequências muito além de suas fronteiras. O mais inquietante é que essa crise parece estar se alimentando de si mesma. Quanto mais o regime tenta conter os protestos, mais expostos ficam seus erros. Quanto mais admite falhas, mais questionada se torna sua autoridade. É um ciclo perigoso, especialmente em um país com histórico de repressão severa. E a pergunta que começa a surgir com cada vez mais força é inevitável quando até os próprios líderes reconhecem que erraram. Ainda existe um caminho de volta. Ou esse é o sinal de que o sistema entrou em uma fase de desgaste irreversível. Com o clima cada vez mais tenso, tudo indica que a resposta pode chegar muito em breve e talvez de forma dramática. Depois de dias marcados por ataques, acusações, repressão e sinais de guerra, uma coisa fica clara: o Irã entrou em um território completamente desconhecido. O que começou como protestos econômicos se transformou em algo muito maior, mais perigoso e difícil de controlar. Agora o país parece caminhar por uma linha fina entre contenção e colapso. O episódio envolvendo o possível ataque a um quartel-general da Guarda Revolucionária Islâmica é simbólico por vários motivos.
Independentemente de todos os detalhes técnicos, a mensagem é poderosa. Pela primeira vez em décadas, a estrutura que sempre foi apresentada como intocável mostrou sinais de vulnerabilidade. Para o regime, isso é um choque psicológico. Para a população, é um sinal de que o medo mudou de lado. Ao mesmo tempo, a crise expôs algo ainda mais profundo: a erosão da confiança. Quando um governo perde a capacidade de convencer seu próprio povo, nenhuma força militar é suficiente para restaurar a estabilidade a longo prazo. As declarações de líderes admitindo falhas somadas às imagens de repressão criaram uma contradição difícil de sustentar. Força e fragilidade estão sendo exibidas ao mesmo tempo. Do ponto de vista internacional, o Irã deixou de ser apenas um problema doméstico. Cada novo desenvolvimento é observado com atenção por potências globais, não apenas por razões políticas, mas por medo de um efeito dominó, uma escalada militar, uma intervenção externa ou um colapso interno poderiam redesenhar o equilíbrio de poder em todo o Oriente Médio. O clima de incerteza é alimentado por algo ainda mais perigoso do que armas: a falta de respostas claras. O regime evita dar explicações detalhadas. Grupos opositores divulgam informações parciais. A mídia internacional tenta montar o quebra-cabeça com peças incompletas. Nesse ambiente, boatos se espalham rapidamente e decisões precipitadas se tornam mais prováveis. Para os cidadãos iranianos, o futuro imediato parece suspenso no ar. Muitos vivem com a sensação de que qualquer dia pode ser decisivo. Uma nova repressão, um anúncio histórico, um ataque externo, ou até mesmo uma ruptura interna inesperada. A rotina passou a ser guiada pela incerteza, e isso por si só já é uma forma de crise profunda. O mais impressionante é como todos esses fatores se conectam. Protestos, economia, repressão, acusações externas e movimentações militares não são eventos isolados. Eles formam um quadro único onde cada peça influencia a outra. Quando esse tipo de engrenagem começa a girar, pará-la se torna extremamente difícil. O mundo já viu situações parecidas antes. Em muitos casos, crises como essa pareciam controláveis até o momento em que deixaram de ser. Um pequeno evento, uma decisão mal calculada ou uma provocação excessiva foi suficiente para mudar tudo. É exatamente isso que torna o momento atual tão delicado. No fim das contas, esta crise revelou algo essencial. O sistema iraniano está sendo testado como nunca antes. Não apenas por inimigos externos, mas por suas próprias contradições internas. A grande incógnita é saber se ele conseguirá se adaptar ou se entrará em um ciclo de confronto cada vez mais intenso. Uma coisa é certa: o que está acontecendo agora não será esquecido tão cedo. Seja qual for o desfecho, este momento já entrou para a história do país. E os próximos passos podem definir não apenas o futuro do Irã, mas o rumo de toda uma região. Tudo o que vimos até aqui levanta perguntas difíceis e inquietantes. O Irã está diante de uma crise passageira ou de uma transformação histórica? O regime conseguirá retomar o controle? Ou estamos vendo os primeiros sinais de uma mudança irreversível? Agora queremos saber a sua opinião. Você acredita que essa situação vai esfriar nos próximos dias ou que estamos apenas no começo de algo muito maior? Há risco real de um confronto militar ou o jogo ainda será decidido dentro do próprio país? Deixe seu comentário abaixo e participe da discussão. Sua visão ajuda a enriquecer o debate e a entender melhor um cenário tão complexo quanto este. Se você quer continuar acompanhando análises claras, diretas e atualizadas sobre os principais conflitos do mundo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Os próximos capítulos dessa história podem chegar a qualquer momento, e nós estaremos aqui para acompanhar cada passo.